conflitos. Como a gente pode ajudar as crianças a construírem, as suas próprias soluções, a encontrarem as suas próprias soluções? Será que isso é possível? A gente vem percebendo o quanto é válida a mediação durante as situações conflituosas, Então a gente abaixa, conversa com as crianças envolvidas, convida todos a perceberem os diversos pontos de vista e pergunta, Você teria uma maneira melhor para a gente solucionar essa situação? Teria uma outra maneira da gente resolver? Isso a gente já faz. Mas o que às vezes falta é o tempo de espera para que a resposta seja elaborada pelas crianças. E também a gente se preparar para uma situação ou outra em que não há resposta, Pode acontecer e isso traz muita angústia para a gente, Então a autora do nosso estudo aqui, de novo venho mostrando esse livro que a gente está estudando, ela vem falando sobre o quanto é importante a gente utilizar uma forma de comunicação que abra o canal de comunicação e não que feche. Então eu vou dar alguns exemplos aqui que a autora traz sobre comunicações que fecham o campo. Criticar, dar ordens e descontar. Veja só, são 3 pontos. Criticar é quando a gente já diz logo assim: poxa, você sempre grita por cada coisinha, Então é uma crítica. Ou dar ordens: para com isso, comporte-se, Sem briga, pode parar. A gente está dando uma ordem. Ou descontar. Esse descontar é assim, a gente tirar o valor, Colocar a situação como menos importante. Então, por exemplo, nossa, mas ela só quer relar no cavalinho, ela não está fazendo nada para você. E eu tô dando um exemplo que eu mesma já fiz. Fiz isso recentemente com 2 crianças no parque, quando uma estava no cavalinho balançando, aí a outra chegava perto para relar no cavalinho, e aí a criança que estava sobre o cavalo já gritava, muito intensamente. Eu mesma usei essa estratégia. Então por isso que eu me incluo aqui nesse movimento de estudo com vocês, porque quando eu li isso eu falei, uau, preciso rever muitas coisas e constantemente. Então nós todos aqui estamos sendo convidados a revisar essa nossa prática e essa nossa comunicação. Então tá, Natu, mas o que você podia ter feito então lá nesse caso do cavalinho? Segundo a autora, ela coloca aqui sabiamente que eu poderia ter narrado a situação factualmente, ela usa essa expressão. Então, eu conto ali o que eu tô vendo. Por exemplo, tô percebendo, ou tô vendo mesmo que você tá incomodada porque ela tá relando no seu cavalo. Você quer cavalgar no cavalinho sem que ninguém rele, Ponto, sem julgamento, porque essa minha fala abre, essa fala que eu deveria ter tido, ou enfim, que posso ter numa próxima situação, ela vai abrir um canal de comunicação. E a minha fala anterior de, nossa, mas ela só quer relar no seu cavalinho, faz com que aquela que esteja no cavalinho se coloque numa defensiva. E, gente, foi impressionante, porque foi realmente o que aconteceu, Então, eu tô aqui relatando uma estratégia de comunicação que pode ajudar a gente a estabelecer uma relação mais direta e que essa via se torne de mão dupla, em que a gente fale, consiga receber um feedback e continue, então, validando essa comunicação. Então, esse ponto é muito importante e eu precisava contar isso para vocês. Um outro ponto que a gente tem refletido é, então, sobre as situações de conflito em que envolvem, apenas uma criança. Vou dar um exemplo. Uma criança está brincando de forma muito criativa com todos os carrinhos e fazendo uma pista e ali brincando no quintal. De repente chega uma outra que não tem nada a ver com esse contexto, não participou desse contexto de organização e vem para causar uma desordem. Por alguma razão, que aqui não cabe dizer sobre quem está certo ou quem está errado, mas pode acontecer. De uma outra criança vem de longe, você nem está percebendo de onde, nem porquê, ela vem e chuta tudo, estraga tudo e sai correndo. Então essa é uma situação que nos faz refletir sobre a importância de não colocar essas 2 crianças frente a frente ou para fazer uma mediação imediatamente, Então, num primeiro momento, a gente precisa acolher essa criança que teve a sua brincadeira desorganizada, porque para ela também deve ter sido um susto. Vamos imaginar, Você tá ali empreendendo o seu projeto, de repente chega alguém, invade, foge, sai correndo, você não entende nada. No mínimo, assustado você vai ficar. Depois pode ficar angustiado, triste, numa sensação de ter sido invadido, Então, primeiro, o adulto deve
resolver acolher essa criança e atender a necessidade dela, ajudar a colocar em ordem de novo nesse fazer, né? Estruturar novamente, deixar essa criança estável e depois ir procurar outra criança que causou uma desordem, uma possível desordem. E aí sim, estabelecer uma comunicação com ela que também abra canal. De novo, se você criticar, se você descontar ou se você der ordens, a sua comunicação se fecha. Como é então uma comunicação que abre? É aquela factual, você descreve o que você viu. Então você vai dizer, eu vi que você desorganizou a brincadeira, chutou, saiu correndo depois, a partir da brincadeira do seu amigo. O que houve? E escuta. Pode ser que a criança não te dê resposta, né? Mas você pode então continuar a conversa. Eu tô vendo que você não consegue nem me explicar o que aconteceu, mas eu preciso te dizer uma coisa. O seu colega se sentiu muito chateado e você narra exatamente o que aconteceu com outro colega. Porque também, se ele não tiver ligado pra coisa e tiver sido, né, não tiver impactado para ele, ok, você não vai fazer de conta na hora de narrar para outra criança. Então você vai narrar exatamente o que você percebeu na outra criança. Né? Perceba a diferença das duas ações e perceba que eu não estou dizendo que uma ação é melhor que outra, eu só estou dizendo que são ações diferentes para situações diferentes e que para cada situação ela pode estar ajustada melhor. Né? Então eu convido vocês a, durante essa semana, se colocarem nas experimentações a respeito dessas mediações de conflito. Né? Sempre utilizando tudo aquilo que a gente já estudou, já elaborou a partir desses estudos aqui, dos vídeos, tanto quanto dos presenciais, validar as emoções das crianças, narrar, né? Transpor em palavras essas emoções que muitas vezes são expressas com agressividade ou são expressas inadequadamente, com xingamentos ou rejeição que as crianças fazem, né? No outro vídeo eu ainda falei sobre isso, lembra? Do você não vai mais ao meu aniversário, você não vai mais na minha festinha, então é uma arma muito poderosa para a criança, né? Ou então quando a criança fala, eu te odeio, eu não sou mais seu amigo, não gosto de você, e na verdade ela só está expressando a chateação dela. Então transpor essas emoções dela para palavras mais adequadas ajuda, modeliza, né? É muito construtivo. Então você constrói, ajuda a criança a construir formas mais adequadas de comunicação, mais sociáveis. Então a gente de fato não precisa aceitar os comportamentos que são agressivos, mas a gente pode compreender que eles têm um fundo que muitas vezes a gente não está conseguindo captar. Né? E tem uma última orientação que a autora dá nessa parte aqui do texto, é pra gente não trazer para o lado pessoal as coisas, as questões que as crianças nos trazem, inclusive as agressões, né? E é muito difícil isso. Aqui eu aprendi com a Nath a expressão não pessoaliza, né? Então não traz para sua vida como se a criança tivesse aí o objetivo de te machucar, de te ofender. Ela está trazendo questões que são dela, né? Eu vou até ler o trechinho em que a autora fala sobre isso. Olha, quando você for alvo da raiva de uma criança, não leve para o lado pessoal. Frequentemente, a raiva nada tem a ver com você. Pode ser uma expressão do que está acontecendo dentro da criança e você é só um alvo conveniente. Se você seguir esse conselho, conseguirá lidar com uma criança zangada efetivamente e ainda se manter no controle. Né? Então fica aqui esse convite para que a gente ajude as crianças a chegarem a soluções satisfatórias quando, diante de um conflito, a gente vai precisar mediar em dupla, né? Assim, chama uma criança, chama a outra e aí perguntar o que está acontecendo e esperar o tempo da resposta. E se diante de uma resposta muito circular, até é importante dizer sobre isso para finalizar aqui o vídeo, se diante de, mas eu quero brinquedo, eu também, eu também, eu também, eu também. Então o educador vai pontuar, sim, tô percebendo que um quer e o outro quer. Só. Não vai mais do que isso. Aí eles vão continuar, né? E falando daqui e dali. Se isso continua, você de novo aí pergunta, sim, mas existe uma outra forma da gente resolver? Porque quando você pergunta, você dá um voto de confiança, né, para essas crianças, dizendo, eu sei que vocês conseguem resolver de outra maneira. Você pode até dizer isso.
né? E espera as soluções possíveis. É comum acontecer de uma delas então desiste, sai correndo, ou então uma propõe, eu brinco um pouquinho e depois você, ou então chega a uma solução do vamos brincar juntos, né? Mas esperem. Vocês sabem por quê? Porque a gente, o adulto, tem o hábito de sair do problema e querer encaminhar-se direto para a solução. Não quer vivenciar o processo, porque o processo dói, o processo, né, traz pra gente diversas emoções. Então, a gente, se pudesse, dormia no problema e acordava na solução, né? E aí, nesse papuf, a gente também quer convidar as crianças a vivenciarem isso, mas vamos ajudá-las e, enquanto isso, também vamos nos ajudando a perceber os conflitos de uma maneira construtiva. Tá bom? É isso, então fica o convite para essa semana, tá bom? Vamos juntos. Um beijo!